porque a Juliane está conosco hoje e ela trouxe essa pauta, ela é farmacêutica, especialista também em harmonização facial, tem várias áreas de atuação, mas dentro da tua área mesmo, de farmácia, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não vai no médico, mas ouve a amiga falar que tomou isso, que tomou aquilo. Então, o teu assunto é super importante para nós. Você é muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse convite para estar com vocês nesse momento tão especial, trazendo informações tão importantes. Gratidão. E olha, ela está conosco hoje justamente para que a gente possa conversar sobre esse tema, para você prestar atenção. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de encontrar na altura da nossa mão várias vitaminas, suplementos, e etc, etc. Mas você sabe se você precisa realmente desses produtos? Então, se você tiver dúvidas, já mande aí a sua pergunta. No próximo bloco, eu farei as perguntas para a farmacêutica que está aqui conosco, a Juliane Prone Ferreira. E aí, então já vai pensando o que você vai perguntar. Mas quando a gente pensa em vitaminas, não só aquilo que a gente ingere, mas aquilo que a gente aplica também, porque a pele recebe, o pessoal acha, não, se passar na pele não tem problema, não pode tomar. E não é bem assim, né? Com certeza, não é bem assim. Quando nós fazemos uso indiscriminado, seja de vitaminas ou qualquer tipo de suplementação, se você não tem necessidade de ingerir aquele medicamento, aquele suplemento, pode trazer mais malefícios do que benefícios, como, por exemplo, podemos ter sobrecarga hepática, sobrecarga renal, por essas hipervitaminoses e trazer efeitos rebote àqueles que nós estamos buscando. Como, por exemplo, eu quero melhorar a minha pele através de um suplemento. Se eu já estou com o meu organismo em ordem, com aquela dosagem ok dentro do meu corpo, aquilo pode trazer um efeito rebote. Então, por exemplo, uma urticária, trazer ali manchas para a minha pele. Então, por isso que é muito importante, quando nós pensamos em nos automedicar, buscar uma orientação profissional, com um profissional capacitado, especialista naquele assunto, para que ele possa pedir exames e ver realmente a nossa necessidade antes de sair comprando tudo aquilo que você pensa ser bom para a tua saúde e para a tua estética. Foi bom para a amiga, mas talvez não seja para você. Com certeza. E uma tecla que a gente bate bastante aqui é sobre a automedicação. Então, ela está na pauta, então presta atenção, você que tem o hábito. Não, eu já estou acostumada. Como o organismo pode saturar de uma determinada substância, seja ela medicamentosa ou não, isso pode trazer malefícios. E o nosso organismo também, um pouco do excesso, ele excreta. Né? Tomei muita vitamina A, por exemplo, ele eliminou, mas chega uma hora que o organismo também fala, não consigo mais dar conta, não consigo mais jogar fora, está tomando demais. Exatamente. E vai trazer esses malefícios que você falou. Com certeza. O que é mais comum quando as pessoas buscam beleza? Que é uma das áreas da tua atuação. Falando em automedicação ou falando no modo geral? Do modo geral, as pessoas buscam beleza. Então, qual é o mais comum que elas costumam? Vitamina A, vitamina D, o que elas aplicam, o que elas buscam para a beleza? Primeiramente, falando aí em beleza facial, em rejuvenescimento facial. Nós vivemos num mundo que todo mundo quer se sentir melhor, mais bonito, mais jovem. Então, homens e mulheres, né? Sim, chegam lá no meu consultório dizendo, doutora, eu quero me sentir mais bonita, mais jovem, estou incomodada com o meu bigode chinês, com as minhas linhas de expressão, por exemplo. Então, ali a gente faz uma análise, né? E vou indicar alguns procedimentos, sejam eles injetáveis ou não. Para quê?
conseguir trazer aquela harmonia para aquele rosto, um rejuvenescimento consciente, uma estética regenerativa que é de dentro para fora, através desses injetáveis locais, como, por exemplo, bioestimuladores de colágeno. Mas elas sempre me perguntam do colágeno via oral. É um suplemento que é muito utilizado para aquelas mulheres ou homens que buscam um rejuvenescimento. E tem muita... Uma idade que é mais comum as pessoas buscarem? Sim, após os 25 anos, nós deixamos de produzir colágeno endógeno. E aí começam a aparecer os sinais do envelhecimento, como que pele mais molinha, sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, começa a ficar mais marcado. E daí as pessoas recorrem aos procedimentos estéticos e muitas vezes tem pacientes que não conseguem, financeiramente falando, custear um procedimento estético em consultório e começa a buscar essas vitaminas, esses suplementos. E como eu havia dito anteriormente, o colágeno via oral é um suplemento que elas perguntam muito se vai ser indicado, se vai melhorar essa flacidez desse rosto. E o que eu digo é, o colágeno via oral, após os 25 anos, ele só vai ser absorvido pelo nosso organismo uma vez que eu faça algum outro procedimento, como um bioestimulador de colágeno, por exemplo, que vai estimular a minha própria produção de colágeno endógena. Então, por exemplo, se eu não faço nenhum tipo de procedimento que induza o meu corpo a produzir o meu próprio colágeno, vou lá na farmácia, compro a cápsulazinha ou o pozinho de colágeno Verisol, por exemplo, né, que é o mais conhecido, e tomo, o meu corpo ele não vai nem reconhecer aquele suplemento. E ele vai excretar. E o que eu brinco com elas é que elas vão fazer um xixi rico em colágeno, porque o corpo não está nem produzindo, nem reconhecendo, quanto mais absorver. Então, acaba gastando dinheiro à toa, sobrecarregando os rins, sobrecarregando o fígado, utilizando um suplemento que não é barato, sem nenhum benefício. Ainda dentro da beleza, quais são os hábitos mais saudáveis para que as pessoas consigam, se não vencer o tempo, ninguém vai conseguir, mas retardar esse tempo, manter a beleza mais em dia. O que são esses hábitos saudáveis? Bom, primeiramente, uma alimentação balanceada, uma hidratação, ou seja, beber água o suficiente de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu estilo de vida. A prática de atividade física nos ajuda muito também nos manter em forma, porque a beleza ela não é só para nossa face e para o nosso corpo também. Então, a gente não envelhece só por fora. Não, a gente envelhece, continua envelhecendo por dentro. A gente envelhece total, né? Rosto, corpo, internamente, cabelo, unha, tudo vai envelhecendo. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, prática de atividade física, consumimos a nossa querida água, que é o principal, então nós conseguimos manter uma vida saudável. Isso é o princípio de tudo. Outra coisa que é muito importante também, que muitas pessoas se esquecem, é a utilização de filtro solar. Focam tanto em skincare, em cremes caros e esquecem do básico, que é o quê? O filtro solar utilizado de uma maneira correta. Como, por exemplo, nós precisamos utilizar o filtro e reaplicá-lo ao longo do dia. Então, muitas pessoas nem utilizam. Passa de manhã e quando passa. Às vezes só usa quando vai para a praia, vai para a piscina. Então, recebo muito no consultório pacientes buscando procedimentos estéticos injetáveis, tecnologias, né? Aí eu faço... esquece do básico. Esquece do básico. Aí eu falo assim... Minha filha, se você não está utilizando um bom protetor solar, se você não bebe água o suficiente, vai te ajudar a fazer procedimento estético? Vai!
mas você não Mas não- vai ter a mesma durabilidade. Não vai ter a manutenção daquilo que foi feito. Exatamente. Mas nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque tem também, como eu falei, você encontra à altura da sua mão o que você quiser pegar passeando pelas gôndolas de muitas farmácias e lojas por aí. Porém, você talvez não saiba a procedência daquele suplemento, daquele medicamento ou daquela substância. E isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, o intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber a farmacêutica Juliane Prone Ferreira, ela que já resgatou a autoestima de mais de 5.000 pacientes no seu trabalho dedicado. Por quê? É com orientação e bons produtos que esses resultados, os bons resultados, eles acontecem. E é isso que nós estamos trazendo para você hoje. Porque esses suplementos vitamínicos que estão ao alcance da mão, entre outras substâncias que a gente às vezes compra, porque é bom para o cérebro, porque é bom para a pele, porque é bom para isso, bom para aquilo, nada melhor do que você ter uma orientação médica para que esses produtos, essas substâncias, sejam os ideais para você. E é justamente essa nossa proposta hoje, trazer esclarecimento e trazer informação para que você, no seu dia a dia, pensando aí nessa beleza que a gente quer que dure mais um pouquinho, ela possa ser de maneira, aconteça de maneira saudável. Consciente. E nós falamos sobre a procedência, né? Encerramos o bloco falando sobre a procedência desses produtos. Eu acho que o brasileiro não tem o hábito de ler rótulos, sequer pesquisar sobre o produto que ele está interessado em comprar. Com certeza. Hoje nós temos uma infinidade de marcas, de fabricantes, uma infinidade de preços. Então, muitas das vezes, o paciente, ele vai focado em quê? Vou comprar um multivitamínico, chega na farmácia, olha o mais barato e compra achando que são todos iguais. E é como nós falamos anteriormente, nem sempre aquilo que está ao alcance das nossas mãos, exposto ali nas gôndolas, é o melhor. Às vezes, os melhores e, consequentemente, às vezes também um pouco mais caros, não estão para fora do balcão, e sim para dentro do balcão ou guardadinho ali num armário com uma chavezinha, por ser um produto mais caro. Porém, ser mais caro, às vezes, significa ter maior qualidade, ter uma certificação diferenciada por todos os órgãos daquele país, né? Porque a gente não fala só com pessoas aqui do Brasil, às vezes tem pessoas de outros países nos assistindo. Então, por exemplo, aqui, o órgão que nos regulamenta é a Anvisa, aí para fora, a FDA, por aí vai. Então, o que é importante é sempre certificar qual é o órgão que regulamenta, se aquele produto é certificado, de onde ele vem, quem é o fabricante, quem é o produtor, porque às vezes acontece de sermos surpreendidos aí na mídia com informações de marcas muito famosas e que são reprovadas em testes de qualidade. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado ao escolher. E, mais uma vez, eu repito, sempre ter uma orientação profissional, porque coça a nossa mãozinha quando estamos na farmácia, ir lá e ver, né? Porque é tudo muito bonito, embalagens maravilhosas que nos chamam a atenção. Querer comprar, às vezes, promoção, né, muito atrativa, a gente quer comprar e pensa, já não... compra uns 3, 4. Já compra uns 3, 4, já dá para mãe, para amiga, para vizinha. Então, antes de fazer isso, dá uma seguradinha na emoção, vai entender se você realmente precisa e se comprar com a certeza de que aquele produto está regulamentado, está passando por todos os testes que realmente precisa, para que a gente não jogue dinheiro fora, que é um dos males o menor, né? Mas sim poupe a nossa saúde, a nossa vida, a saúde dos nossos rins, do nosso fígado e realmente utilize aquilo que há de necessidade. Perfeito. E olha, nós estamos aqui falando da automedicação, que isso
não é bom. É sempre bom ter um acompanhamento médico para tudo. Hoje a gente está colocando aqui a beleza também como foco do nosso trabalho, porque é o que faz as pessoas buscarem esses suplementos vitamínicos, entre outras substâncias, mas a saúde em si Com certeza. tem que ter um acompanhamento profissional. Com certeza. A saúde, a vida, ela sempre vem antes da estética. Então, eu, como farmacêutica esteta, esse é o meu propósito dentro do meu consultório. Levar beleza, sim, mas uma beleza segura, uma beleza que não coloque a saúde do meu paciente em risco. Porque a gente vê muitas coisas, né? Muitas clínicas por aí, muitos profissionais que fazem uso indiscriminado não só de suplementação, mas de procedimentos estéticos também, utilizam produtos que não têm certificação, utilizam de técnicas que não são adequadas, só pensam no quê? Na parte financeira, vão indicando ali procedimentos que não têm necessidade, a fim do quê? Pensar somente no financeiro. Então, não é assim que eu trabalho. O paciente que senta na minha cadeira, eu quero entender o que ele quer, o que ele busca, como é a vida dele, quais são os hábitos que ele realmente pratica no seu dia a dia, qual é a mensagem que ele quer transmitir através de um procedimento estético que ele quer fazer, o que ele quer melhorar, entender um pouquinho também sobre a saúde psicológica, porque a beleza está ligada diretamente com o nosso psicológico. Se nós estamos nos sentindo bem, bonitas, o nosso psicológico tá bom. Mas se a gente busca algo estético, seja procedimento, seja qualquer outra coisa, às vezes o nosso psicológico está um pouquinho balançado. Então, Às vezes a pessoa não está se vendo como ela realmente é. Exatamente. Ela não consegue enxergar o que as pessoas falam, mas você está bonita, vai fazer por quê? Exato. Mas ela fala, mas ela não está bem. Exatamente. Isso eu entendo, porque cada paciente que senta para conversar com você, cada um tem a sua história, tem o seu perfil, tem os seus hábitos, e cada um é cada um. E aí a gente volta de novo na automedicação. Se cada um é cada um, o que foi bom para a amiga pode não ser bom para você. Com certeza. E ter essa orientação médica é super importante. Com certeza. Nós gostaríamos até de aproveitar chegando no final da nossa entrevista, mas de receber dicas, porque são muitas orientações que a gente vai falando, vai se perdendo no meio da nossa conversa. O que você orienta as pessoas? Primeiro, buscar se é algo mais invasivo ou se é algo maior, claro, a ajuda de um profissional. Com certeza. No caso, por exemplo, a pessoa que hoje ela toma com vitamina D daqui, dali, o que você orienta para todas as pessoas que precisam, querem essa beleza, querem a sua saúde, mas não estão achando esse caminho? Primeiramente, marque uma consulta com um profissional especialista no assunto. Eu quero comprar um suplemento porque eu acho que eu preciso. Não, você não tem que achar nada. Você vai lá num profissional, ele vai pedir exames para poder avaliar se realmente você precisa. O porquê que isso é muito importante, esse acompanhamento através dos exames? Porque é lá que vai mostrar os níveis das nossas vitaminas no nosso sangue. Então, por exemplo, complexo B, vitamina D, vitamina A. O que está faltando? Ah, está faltando suplementar a vitamina D. Está faltando suplementar algumas vitaminas do complexo B. E aí você vai fazer o quê? Comprar, mandar manipular aquilo que o profissional te indicou na dosagem correta. Porque comprar na farmácia tem várias dosagens e nós não sabemos qual é a dosagem que a gente precisa. Então, o que é necessário para você não é necessário para mim. Então, por isso que é muito importante buscar um profissional, fazer essa análise clínica para poder utilizar de forma consciente e correta para trazer benefícios para a saúde e para a beleza e não malefícios. Segundo ponto. Antes de você falar o segundo ponto, eu tenho aqui a participação do Luiz Passarelli. Ele colocou assim: boa tarde. Minha namorada tem muita queda de cabelo. É um tal de comprar vitaminas e cremes. O que é mais recomendado? Olha, falar o que é mais recomendado é muito complexo sem conhecê-la, sem entender como estão os exames dela. Então, o ideal
é ela passar por um profissional dermatologista, especialista em tricologia, para que ele peça lá a bateria de exames e vai entender a causa dessa queda de cabelo dela, que pode provir de diversos fatores. Fatores hormonais, estresse, algum shampoo que ela esteja utilizando que não está sendo adequado para o tipo de cabelo dela. Então, são infinitas as causas de uma queda de cabelo. Então, por isso profissional é ideal. que é muito importante passar com um dermato tricologista, que ele vai entender exatamente sobre o cabelo. Entendi. E assim conseguir orientá-la da melhor maneira possível. A Maju Ribeiro colocou boa tarde. Suplementos desses, já que a gente falou de encontra tão facinho, né? Só pegar na mão. Desses de A a Z para mulheres e até mesmo para peles e unhas, todos podemos tomar? Não. Volto naquilo que nós falamos. Temos que entender quais são as vitaminas que a gente precisa, porque é muito lindo ver o rótulo e falar assim, aqui eu tenho vitaminas de A a Z. Se eu tomar um comprimidinho desse, eu tô salva. Por quê? Porque tem de A a Z, eu tô tomando não vai faltar nada. Todas, não vai faltar nada. Mas às vezes o seu organismo, ele já está, por exemplo, vamos jogar assim, sobrecarregado de vitamina B12. Aí você vai lá e naquele composto tem a B12 em uma dosagem específica. Você pode causar uma hipervitaminose de B12. Esse é um exemplo, né, que eu tô dando. Então, por isso, volto a dizer, é muito importante passar por profissionais, fazer exames para que ele avalie e veja o que realmente você precisa. E olha, a Érica Marques, lá de Resende, no Rio de Janeiro, ela colocou assim, eu tenho protetor solar e ela passa em casa. Se tá certo ela passar em casa para sair. Sim, ela pode acordar, passar o protetor dela pela manhã, usa maquiagem, não usa maquiagem, então passe o protetor. Em cima desse protetor, você vai colocar lá a sua maquiagem. Se ficar em casa, independente de sair ou não, a luz que nós ficamos expostas de TV, celular, dentro de casa, também traz malefícios. Então, mesmo ficando em casa, é necessário fazer o uso de proteção solar. E retocar ao longo do dia. Então, por exemplo, após umas 6 horas, é legal fazer um retoque. Então, para nós mulheres que usamos maquiagem, né? Tem bastante opções em farmácias de bastão ou até mesmo pó, que a gente consegue retocar ali no meio do dia. E que já tem até o protetor solar. Exatamente, sem precisar tirar a nossa maquiagem para repassar tudo de novo. Então, é só carregar um pozinho protetor na bolsa, tem de diversas marcas, entender sobre marcas um pouquinho, né? Pesquisar aquilo que nós falamos. E também os bastões, que são aqueles bastõezinhos com cor, que a gente consegue também retocar de uma forma super simples e prática, sem precisar tirar a nossa maquiagem. E sem descer dos saltos e continua bonita do mesmo jeito. Exatamente. Conversamos com a Juliane Prone Ferreira, farmacêutica, nos dando muitas dicas hoje. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço por essa oportunidade.